Boa noite a todos, a paz do Senhor. Deus nos abençoe, Deus continue nos abençoando nessa noite e falando poderosamente a cada um de nós. Deus é o Senhor. Nós já temos cantado aqui, temos louvado ao Senhor, e o que importa é que nós sejamos alimentados também com a presença e com a palavra dele. Então você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo, aproveite esse tempo para poder se encher da presença do Senhor. Nós temos uma semana que está para iniciar e com certeza muitas decisões, muitas coisas para serem resolvidas, e nós precisamos da presença do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Muito bem. O nosso tema hoje é o que fazer. O que fazer? Preciso de tudo isso para hoje. O que fazer? Preciso de tudo isso para hoje. E eu vou ler apenas um verso do Salmo 37. Apenas um verso do Salmo 37, que é o capítulo 37, no verso 7. Né? Então é o Salmo 37, no versículo 7, que diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Muito bem, irmãos. A gente, quando pega um texto, um verso desse, um salmo desse, e se depara com esses dois versos, descansar e esperar, a gente fica imaginando o seguinte: possivelmente nós paramos para pensar, e muita gente diz o seguinte: poxa, como é que nós vamos descansar e esperar num tempo em que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo num tempo de quarentena, de isolamento. Nós estamos vivendo num tempo onde muita gente está perdendo os seus negócios, pessoas estão ficando doentes, né? Inclusive muitas pessoas com coronavírus. Então, diante dessa situação, você se depara com um Deus que olha para você e diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Esses dois verbos são muito difíceis de viver. São muito difíceis de viver. Na mensagem que nós vamos dar continuidade a ela, que nós vamos desenrolar essa mensagem, à medida que nós vamos falando, nós vamos entender perfeitamente como é difícil viver esses verbos. Até porque a gente vai poder entender o que a Bíblia fala a respeito desse verbo. O que esses verbos, eles têm o significado deles, o sentido deles no original. Então, esse verbo descansar, no original hebraico, é estar calmo, em silêncio. Então, fique em silêncio no Senhor. Imagina só, diante de uma situação em que nós estamos vivendo, nós temos que descansar, ou estar calmo e em silêncio. Estar calmo e em silêncio. E esperar, no hebraico, é ser levado a suportar. Então, descansa, está calmo, esteja calmo em silêncio e suporte esse tempo. Então, esses dois verbos, descansar e esperar, eles estão conectados, eles estão unidos, eles estão ligados. Esses dois verbos, eles se conectam, eles são coerentes. Eles têm sentido um dentro do outro. Então, descansar e esperar, eles estão conectados. Muito bem. Descansar, estar em silêncio diante de Deus, aguardando o que Deus vai fazer. E esperar, suportar o tempo em que Ele vai usar para nos responder. O Salmo 40, no versículo 1, diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, esperei. Fui levado a suportar um tempo. Fui levado a suportar um tempo com paciência no Senhor. E Ele
se inclinou, outro verbo. E ele se inclinou, mas esse se inclinar tem um tempo, e é o tempo de Deus para mim, e ouviu o meu clamor, ouviu também no tempo dele. A nossa grande dificuldade, irmãos, é nós de fato ficarmos mudos, ficarmos em silêncio. A nossa grande dificuldade é descansar, é esperar. Eclesiastes no capítulo 3 diz que há um tempo para todas as coisas. Mas nós somos muito inquietos, nós somos ansiosos, nós somos imediatistas. O interessante de tudo isso é que nós estamos vivendo hoje, mas pensando no amanhã, né? Pensando no amanhã. Quantas vezes a gente se depara assim, vivendo o dia de hoje, pensando já no amanhã, pensando o que nós vamos fazer, como nós vamos nos organizar, começamos a planejar o amanhã e esquecemos de viver o hoje, por conta dessa ansiedade, por conta desse imediatismo, né? A gente está com muita fome, né? Poxa, eu estou com muita fome, vamos logo para um lugar que o alimento venha mais rápido, o lanche venha mais rápido, o lanche seja feito com mais rapidez. Geralmente fast food, né? A gente vai para um Bob's, para um McDonald's, para um Burger King, porque é muito rápido. Quando nós estamos com fome, nós queremos muita rapidez. Nós não queremos mais aguardar, como antes, que nós tínhamos que esperar. Os irmãos que estão aqui, muitos que estão aqui, são daquela geração que nós tínhamos que fazer, conectar o computador no telefone fixo, tá lembrado? E quanto tempo demorava para fazer a conexão? E ficava aquele barulhinho, ficava aquele barulhinho, demorava, mas nós usávamos o computador e a internet dessa forma, tendo que esperar a conexão, né? Inclusive tinha até um horário melhor para poder usar, né? À noite geralmente era um horário muito bom para poder usar a conexão. Hoje nós estamos na geração 4G, e, se eu não me engano, nos Estados Unidos já está a geração 5G. Muita velocidade. E na geração 4G, a gente hoje reclama. Da velocidade. Porque às vezes dá uma travadinha, e por pouco que seja esse momento que ele trava, a gente reclama, a gente murmura. Porque nós estamos nessa dinâmica, nós vivemos essa dinâmica hoje, de correria, de ansiedade. Nós somos muito dinâmicos, nós queremos as coisas dessa forma. A tecnologia, ela hoje está assim, tudo está assim. E isso, de uma certa forma, faz muito mal para a gente, né? Eu fico imaginando, né, os irmãos hoje de 50 anos para cima, a gente tendo que tomar remédio para pressão, tendo que cuidar da saúde, e nós brincávamos de pique-esconde, pega-pega, correria, futebol, as mulheres brincavam de queimado, né? Muitas brincadeiras que nós fazíamos antigamente, que eram bom para o nosso físico, e nós hoje estamos à base de remédio para pressão, para uma coisa, para outra coisa. Imagina a geração dos nossos filhos que hoje não fazem o que nós fizemos, que tem um controle para ver televisão. Naquela época nós tínhamos que levantar para mudar de canal, né? Essa geração que tem tudo na mão, então a gente pede a Deus para que eles não tenham o mesmo problema que nós temos hoje, que é esse problema de saúde, né? Que é um problema físico, mas que também é gerado por uma falta também de cuidado nosso. Então, toda essa dinâmica de vida que nós temos hoje, ela está nos adoecendo, irmãos. Está nos adoecendo.
Nós estamos ficando doentes fisicamente falando. E de uma certa forma, não só fisicamente, mas espiritualmente dizendo também. Eu estou falando isso porque eu estou vivendo esse tempo, né? Semana toda indo para o posto de saúde para medir pressão, e pressão alta, e pressão alta, e pressão alta, e pressão alta. Eu falei para a doutora, eu estou caminhando todo dia, estou tomando remédio de manhã e remédio de tarde, e a minha pressão não abaixa. Então eu vou te passar mais um remédio, né? E essa semana agora vamos entrar medindo novamente a pressão para ver se essa pressão abaixou. Mas por que isso, irmãos? Por conta dessa dinâmica que a gente vive, por conta da vida que a gente vive. E o nosso cuidado, ele deve ser um cuidado físico e também um cuidado espiritual. Agora, imagina, no caso dos pastores, né? Nós pastores, nós nos preocupamos com a nossa vida espiritual e física, mas também nos preocupamos com a vida dos irmãos, porque nós oramos pelos irmãos. Então, assim, há uma preocupação que acaba sendo de uma certa forma excessiva em algumas situações, porque nós nos sentimos responsáveis pela vida dos irmãos e pela vida espiritual também. Então, numa situação onde nós não temos contato com os irmãos, porque nós não podemos ter esse contato, estamos vivendo num tempo de isolamento. Como é que fica a nossa cabeça? E a nossa preocupação? E as dinâmicas que vão acontecendo no dia a dia com a gente? Então há uma preocupação com a igreja, com as pessoas, com as famílias. Há também uma preocupação com a nossa vida, e a gente vive essa dinâmica. E isso é a nossa vida, irmão. Isso é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Aí você pega a palavra de Deus e o Senhor falando assim, ó: descansa no Senhor, espera nele. Descansa no Senhor, espera nele. Espera nele. E quando nós não vivemos essa palavra liberada para que nós possamos viver plenamente nisso, porque Deus está falando isso para a gente, Deus está falando isso para mim, Deus está falando isso para você, porque de fato Ele está preocupado com a minha vida espiritual, com a sua vida espiritual, assim também como a nossa vida física. Nossa vida física, nossa vida espiritual, nossa vida física e nossa vida espiritual. E Ele fala: descansa, espera. E essa nossa dinâmica de vida, ela vai produzindo estresse na gente. Nós vamos ficando estressados. E eu estava fazendo uma leitura hoje, buscando algumas informações, até para poder trazer na mensagem. E eu vi que uma pesquisa da faculdade lá nos Estados Unidos, a faculdade de Harvard, eles fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que 80% das doenças hoje elas são geradas por conta do estresse. São geradas por conta do estresse. Entendeu? E eu quero, então, vou pedir para o Paulinho ali, tem um vídeo ali, Rogério, vê lá, tem um vídeo ali, que eu quero colocar esse vídeo para você assistir sobre essa situação do estresse. Você anda muito estressado?
Se sim, tome cuidado. O estresse nem sempre é algo ruim, mas quando ele é constante e persistente, pode ser bem prejudicial. O estresse é um tipo de resposta natural que vários seres vivos emitem. Ele envolve uma série de mudanças fisiológicas que preparam o organismo para usar a sua energia armazenada imediatamente, e isso costuma ajudar os seres vivos a sobreviverem. Embora doses pequenas de estresse possam ser benéficas e inclusive nos motivar a alcançar nossos objetivos, doses altas e frequentes podem fazer mal. Alguns sinais de estresse são irritação, tensão, desânimo, dores no corpo e problemas no estômago. O estresse excessivo pode levar a problemas graves relacionados com ansiedade, depressão, insônia, doenças cardiovasculares, obesidade e abuso de substâncias. Agora queria pedir para o Davi do canal Ponto em Comum nos explicar um pouco sobre a importância do cortisol e qual é a função do estresse. E aí, beleza? Bom, quando estamos estressados, hormônios como o cortisol são liberados em maior quantidade na corrente sanguínea. Junto com outros hormônios, o cortisol ajuda a tornar disponível mais energia para o uso imediato e inibe o funcionamento do sistema imune. E o estresse costuma preparar o organismo para lidar com situações difíceis ou que oferecem riscos. Há milhares de anos atrás, ele servia para fugirmos a tempo de leões, por exemplo. Mas hoje em dia, o estresse é uma resposta também a coisas como contas para pagar, prazos e desentendimentos. Um dos principais efeitos do estresse no cérebro é a alteração no funcionamento e diminuição do tamanho de certas partes, como o córtex pré-frontal e o hipocampo. O problema é que essas regiões são essenciais para lidar com situações estressantes, já que estão por detrás da nossa capacidade de autocontrole e aprendizagem. Então, com o passar do tempo, a tendência é que alguém vivendo estresse persistente e frequente permaneça ou piore sua condição, já que ela terá cada vez menos capacidade de regular suas emoções e lidar bem com novas situações estressantes. Existem pelo menos duas formas de estresse: o estresse agudo e o crônico. O estresse agudo é o mais comum e está relacionado com as pressões decorrentes de eventos recentes ou próximos de ocorrer. Se você estiver correndo sério risco de perder o seu voo, é bem provável que você vivencie estresse agudo e comece a andar mais rápido. O estresse crônico é vivido de forma constante e persistente. Você pode viver isso se estiver em um relacionamento abusivo, por exemplo. O problema é que ficar estressado tão regularmente prejudica o funcionamento normal dos sistemas cardiovascular, endócrino e imune. Esse desequilíbrio biológico constante deixa o organismo mais vulnerável a desenvolver várias condições médicas e psicológicas. Muitas vezes, o estresse crônico está ligado a estilos de vida incompatíveis com a pessoa, como exercer um trabalho que a pessoa não gosta ou que a sobrecarrega. O primeiro passo para reduzir o estresse é identificar os comportamentos ou situações que estão causando ele e então mudá-los. Mas isso nem sempre é fácil. Por isso, a ajuda profissional de um psicólogo pode ser muito útil. O estresse crônico pode sim ser tratado. A psicoterapia costuma ser o mais indicado, mas em alguns casos, a medicação receitada por um psiquiatra também pode auxiliar. Antes que você se estresse porque o vídeo está acabando, curta, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Muito bem, irmãos. Então você vai vendo, você vai olhando o que o estresse vai gerando. Ele falou muita coisa. Ele falou problema psicológico, problema cardíaco, e ele falou muitos problemas que o estresse pode gerar em nós. Arthur, passa para mim, por favor. Passa para mim. Mais um. E vai gerando esses problemas. Eu trouxe essa estatística aqui só para a gente ver. Olha quantas pessoas morrem. Aqui são as principais causas de mortalidade no Brasil, tá? Aí tá doenças do coração, que é a isquemia do coração. Aí problema cardiovascular. Tá vendo? Vai vendo. Você pode estar observando aqui que são problemas que são gerados pelo estresse também.
A gente pode considerar muitas situações. Por exemplo, eu tenho na família pessoas, meu pai tem problema de diabetes e tem problema de pressão também, né? Então pode ser um problema hereditário, mas a gente só acelera esse processo. E também, se a gente se cuida, a gente tem uma estilo de vida completamente diferente. A gente passa a viver um pouco melhor. Mas isso tudo aqui eu posso considerar como coisas que o estresse também ele causa, né? Diabetes, né? Pessoas, doenças crônicas, hepatite crônicas, tudo isso pode ser gerado pelo estresse. Mas por quê? Exatamente por esse estilo, pela essa dinâmica. É muita correria, muita agitação. Nós somos agitados e às vezes o nosso coração acelera, está acelerado. Nós saímos do sério com muita facilidade. As pessoas nos tiram do sério com muita facilidade. Nós perdemos o chão com muita facilidade, perdemos o equilíbrio com muita facilidade. Se alguém fala de uma forma mais grossa com a gente quer dar a resposta no mesmo nível. Tudo isso, irmãos, tudo isso traz problema para a gente. Tudo isso traz problema para a gente. E o Senhor, querendo cuidar, preocupado com cada um de nós, Ele fala: descansa no Senhor e espera nele. E quando a gente olha para o contexto bíblico, a gente se depara com situações como a história do filho pródigo. Ele foi apressado. Ele estava muito apressado. Ele queria a resposta para aquele momento. Ele não queria esperar, não queria aguardar. Ele pediu para o seu pai tudo aquilo que ele tinha por direito e saiu da sua casa para gastar tudo, para viver uma vida dissoluta, gastando tudo. Não era tempo, não era hora, mas ele pegou aquilo ali tudo e se perdeu no tempo. Imediatista, apressado, não estava preparado para aquele tempo ainda. Segundo Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para todas as coisas debaixo da terra. Há um tempo para todas as coisas. E o filho pródigo, ele toma essa atitude. E ele vive dissolutamente. E perde a oportunidade de viver o tempo de Deus. E perde a oportunidade de descansar e esperar no Senhor. E perde a oportunidade de viver uma vida agradável a Deus. Uma vida que atrai a presença de Deus. Uma vida exemplar, uma vida de testemunho. Olha o exemplo que ele acabou dando quando ele sai da sua casa. Todas as suas ações, todas as suas atitudes diante das pessoas que viram ele gastando tudo aquilo que o seu pai tinha dado para ele. E depois ele teve que voltar tudo, porque ele teve bom senso e conscientemente ele entendeu que estava errado e agora era hora de voltar e ajustar e acertar a sua vida. E já quando a gente olha para Abraão, Deus chegando para Abraão e fazendo uma promessa para Abraão quando ele tinha 75 anos. 75 anos. E fez a promessa para Abraão. E certamente também tenha dito para Abraão: descansa no Senhor e espera nele. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e possivelmente vem aquelas dúvidas, e possivelmente vem os questionamentos, e possivelmente vem a murmuração, porque o tempo está passando, o tempo está passando, a vida está acabando, e a promessa que não acontece, e a promessa que não vem. Descansa no Senhor, espera nele. A promessa se cumpre quando Abraão completa os seus 100 anos de idade. Foi muito tempo.
Abraão teve que esperar 25 anos até o cumprimento da promessa do Senhor. E nesses dias, pensando um pouco nessa mensagem, irmãos, refletindo um pouco sobre isso, e pensando um pouco por que toda essa ansiedade, porque essa ideia de ter esse resultado imediato, porque essa correria, porque esse estresse, e porque isso tudo gera em nós talvez incredulidade, talvez gere em nós murmuração, porque o tempo está passando e algumas coisas não estão acontecendo, no nosso ponto de vista, na nossa ótica, não está acontecendo, e o tempo está passando e a gente fica questionando, e a gente às vezes fica avaliando a nossa vida, e de uma certa forma, não necessariamente falando, irmãos, mas a forma de nós imaginarmos e pensarmos, nós também podemos estar questionando no nosso pensamento, na nossa ideia. Quando nós olhamos e vemos as coisas talvez assim, paradas para nós. E eu fiquei pensando, o que nós podemos fazer? O que é necessário fazer? Por que nós vivemos desse jeito? Qual é a indicação para mudar tudo isso na vida? Eu tenho que descansar e eu tenho que esperar em Deus, mas eu não consigo, porque vem uma situação, vem uma prova, vem uma complicação, e eu me perco e eu me vejo novamente apreensivo, preocupado, e eu me vejo novamente ansioso, querendo resultado de imediato. Como não viver desse jeito? Parei para pensar sobre isso, irmãos. Parei para pensar sobre isso. Como não ser desse jeito? Como não viver assim? E eu fui lembrando de situações que nos fazem ser pessoas gratas a Deus. Quando nós temos esse coração grato a Deus, e toda essa avalanche de acontecimentos, ela vem sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, vem todo esse avalanche de situações, de complicações, é só lembrar o que Deus já fez por nós. É só lembrar. É só voltar um pouco ao passado e ver toda a nossa história, e ver todos os acontecimentos que nós vivemos, e ver todo o cuidado que Deus teve conosco. Todo cuidado, mas um cuidado de nos pegar no colo, um cuidado de fazer com que nós sejamos de fato abraçados, que nós sintamos o amor dele. Quando nós vivemos esse princípio de gratidão, nós conseguimos superar essas questões e essas perguntas e essas situações que vêm sobre o nosso coração, que vêm sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, como uma avalanche, e que parece que está tudo enrolado e tudo perdido, e a gente vê então que Deus que agiu no passado por nós, Ele continua sendo Deus na nossa vida. Aí nós, olhando para esse contexto, nós conseguimos então entrar dentro do Salmo 37, do versículo 7, e falar: eu descanso em Ti, Senhor, e eu espero em Ti. E eu descanso em Ti, e eu espero em Ti. Então, que nós possamos praticar isso, controlar um pouco essas nossas ações imediatas, essas nossas ideias e pensamentos que nos fazem tomar decisões muito rápido,
sem até, na verdade, buscar uma orientação com alguém ou com o próprio Deus. E seja ela qual for a decisão, ela não precisa ser necessariamente da vida espiritual, mas qualquer decisão na nossa vida, que nós possamos estar enquadrados dentro disso, dessa dinâmica de buscar a direção de Deus e Ele nos orientar. E esse abatimento que geralmente vem, essa fraqueza espiritual, essa vontade de desistir de algumas coisas, que elas sejam deixadas para trás, e que a vontade de Deus, que é perfeita, agradável e perfeita, seja o centro da nossa vida. E assim nós possamos viver nessa dinâmica de descansar e esperar nele. Estar em silêncio, de ser levado a suportar as situações da vida, sabendo que nós não estamos só, que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Então nós podemos respirar e continuar na nossa dinâmica de vida, com o compromisso que nós temos de trabalho, de estudo, compromisso com a família, de cuidar da família, compromisso de cuidar dos filhos, enfim, todo o nosso compromisso, toda a nossa responsabilidade, nós podemos assumi-la e fazer ela caminhar, ela andar, ela não parar, descansando e esperando no Senhor. Descansando e esperando no Senhor. É aquela hora que você entra talvez no trabalho, é aquela hora que talvez você está cuidando da família, mas você está agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus por tudo, agradecendo a Deus pelo tempo que está vivendo, agradecendo a Deus por todos os fatos que estão acontecendo, porque tudo é para a glória e louvor do nome dEle. Que nós possamos levar a nossa vida dessa forma, uma vida que agrade a Deus, uma vida que seja uma vida pautada nesses princípios da vontade de Deus sobre a nossa vida. Que a nossa resposta seja essa: descansar e esperar no Senhor, no Deus da nossa salvação. Vamos cantar? Feche seus olhos, vamos orar. Somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado porque nós somos cuidados pelo Senhor. Nós não estamos só. O Senhor tem cuidado de nós por longos anos, por muito tempo. Alguns de nós que estamos aqui nessa noite, ou que estamos assistindo esse culto ao vivo, alguns de nós nem Te conhecíamos como Senhor da nossa vida, e ainda assim nós éramos guardados pelo Senhor. Tu guardava, tu nos livrava, Tu nos abençoava. E hoje que nós temos o Senhor como nosso Salvador, somos filhos do Senhor, mas ainda o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, e continua cuidando da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, dos nossos bens, do nosso coração, da nossa saúde. O Senhor é Deus soberano, que tem sustentado cada um de nós, tem nos dado graça, tem acrescentado crescimento a cada um de nós, tem nos feito entender os Seus propósitos, tem nos feito viver no centro da Tua vontade, tem trabalhado em nós de forma que o nosso coração já não é o mesmo coração que era antes. O nosso coração foi mudado, Senhor. Nós estamos mais sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. O nosso coração, ele deseja estar sempre no centro da Tua vontade. O nosso coração agora é um coração quebrantado. O nosso espírito é um espírito contrito, porque a Tua obra não cessou em nós. O Senhor continua agindo e trabalhando dentro de nós, trazendo crescimento
necessário para que nós possamos passar o nosso tempo, o tempo do Senhor estipulado para cada um de nós nessa terra, mas um tempo onde nós possamos ser agradáveis a Ti, um tempo em que nós possamos ser testemunhas do Senhor, mostrando para o mundo que o Senhor é Deus, através das nossas ações e das nossas atitudes, também do nosso comportamento diante do Senhor. Tudo isso pela obra do Espírito Santo em cada um de nós. Porque o que seria de nós se não fosse o Espírito Santo trabalhando dentro de nós, Senhor, e trazendo esse crescimento necessário que nós precisamos ter. E ainda mais nos colocamos na Tua presença, e ainda mais suplicamos a Ti, clamamos a Ti, que a presença do Espírito Santo continue agindo dentro de nós, em nós e através de nós. Que nós sejamos aqueles escolhidos do Senhor, que cumprem com um propósito Seu aqui na terra, fazendo a Tua vontade, sendo agradável a Ti, e a cada dia sendo aprimorado e aperfeiçoado na Tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, sustenta-nos, Senhor, a estar de pé na Tua presença, a ser aquilo que Tu quer que nós sejamos, a viver os nossos tempos, a viver o nosso tempo aqui na terra, sendo aquilo que de fato Tu quer que nós sejamos, sendo a referência, sendo o testemunho, sendo aquele que leva a Tua presença. Seja sobre nós, que a presença do Teu Espírito Santo trabalhe em nós, nos dê essa consciência de tudo aquilo que nós precisamos fazer para ser aquilo que Tu queres que nós sejamos, descansar e esperar em Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a entrar nesse nível de conhecimento, de intimidade, de revelação de vida, que é agradável a Ti, Senhor, que é o que de fato o Senhor quer. A nossa dinâmica de vida, Senhor, todos nós que estamos aqui temos muitas, mas muitas e muitas responsabilidades. Às vezes o peso da responsabilidade, ele de fato faz com que nós sintamos a carga. A responsabilidade de cada um de nós é muito grande, Senhor. E nós precisamos olhar para todos os lados, para todos os campos, para todas as responsabilidades que nós temos, e precisamos fazer as coisas com perfeição, no sentido de fazer aquilo que é correto, que é certo, que é justo. E nós levamos essa carga, esse peso da responsabilidade, que de fato é preocupante, não excessivamente, mas uma preocupação que transmite a responsabilidade. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a administrar a nossa vida de uma forma que, com tudo que nós fazemos e com toda a responsabilidade que nós temos, nós de fato possamos descansar e esperar. Descansar e esperar. Descansar e esperar. Temos um coração grato, sempre lembrando das obras que o Senhor tem feito na nossa vida. E a principal delas, enviou o Seu Filho Jesus para morrer por nós. Ajuda-nos, ó Pai, a não sermos mais murmuradores, pessoas que questionam de forma que é desagradável a Ti, Senhor, que não é agradável a Ti, Senhor. Ajuda-nos em tudo, Pai. Que a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós nos traga saúde. Que a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós nos traga paz.
Que a presença do Espírito Santo sobre nós nos faça descansar, colocar a nossa cabeça no travesseiro e poder dormir à noite. Porque o Espírito Santo consola, Ele é o Consolador. Porque o Espírito Santo trabalha em nós. Ajuda-nos em tudo, Senhor. Ajuda-nos em tudo, ó Pai. Que essa consciência de entender o que a Tua palavra diz, que os planos do Senhor não serão frustrados, esteja latente no nosso coração e na nossa mente. E cada um de nós possamos tomar posse da Tua palavra e da Tua presença, sabendo que nós não estamos só. Abençoa Teus filhos, ó Pai. Abençoa Teus filhos. Teus filhos que têm abençoado essa obra. Teus filhos que têm preocupado nessa obra, no crescimento dessa obra, e manter essas portas abertas. Deus, abençoa plenamente a vida dos Teus filhos, ó Pai. Nós somos gratos a Ti por essa noite. Obrigado por esse culto. Obrigado pela comunhão. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. Somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado por tudo. Iniciamos uma semana e pedimos a Tua presença sobre a nossa vida. Nos ajuda em tudo, Senhor. Daquilo que nós temos para fazer, para resolver, que o Senhor possa nos ajudar. Esteja nas Suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida.